Pessoal, pra constar, os personagens são contados por Emily, Luísa e Laura. E essa história. Bem, iremos começar do início. Quando tudo começou. Ai. Espera, pessoal, vou fazer um negócio aqui rapidinho. Tá. Ai, filha, vamos lá, né? Conhecer aqui a casa. Filha, vai dormir, já tá tarde, já tá de noite. Ok, mãe. Dorme bem, mãe. Obrigada. Ai, mãe. Bota as coisas lá no seu quarto e vai dormir. Agora vai dormir. E eu não vou arrumar as coisas dessa vez pra você, porque eu sempre tenho que arrumar. Por que a mamãe ela me odeia? Olha, tinha uma cadeirante e a filha da moça que morava aqui. Ai, eu vou botar todas as minhas coisas aqui, mesmo que isso dure séculos. Minha mãe, ela sabe que eu não sei arrumar bem, mas ela, mesmo assim, ela me põe pra arrumar. Deve ser porque eu sou a filha favorita dela. Às vezes eu começo a dizer que Pessoal, se eu trocar o nome das filhas na história, me desculpem, é porque às vezes eu esqueço. Parece que ela ama mais a Luísa do que eu. Ai. A mamãe, ela deve amar mais a Luísa. Deixa eu botar aqui minhas coisas. E aqui vai vir a minha mochila. Agora, aqui vai ter que ser onde eu vou dormir. Aqui eu vou botar uma planta. Aqui vai ser as minhas balinhas. Eu acho que as minhas balinhas eu vou deixar na caixa. Agora você vai ficar aqui. Balinha gostosa. Tem um despedido delas. Vou comer. Tô morrendo de fome. Minha mãe, ela não me dá nada pra comer. Me deixa esperando até a noite. Ai, agora eu vou dormir. Agora que ela é chata, vai ver. O quartinho já tá arrumado. Vamos desarrumar tudo. Tacar aqui pano no chão, pano pra lá. Olha aqui as varinhas que ela ama. Seria uma pena se ela descobrisse que esse despertador não tem nada de bom. Pronto. Agora ela acabou com a minha raiva dela. Agora sempre até amanhã que a mamãe veio ligar com ela. Ai, pera, deixa eu baixar aqui. No dia seguinte... Ai, deixa eu ver se aquela pirralha arrumou. Pirralha, acorda agora. Mãe, o que é? Por que você não arrumou o seu quarto? Mas, mãe, eu arrumei, olha ali. Mentirosa. Agora você vai ver. Não, mãe, não. Por que não? Vai ver sim. Vai ficar aí fora. Só vou dar uma comida pra ela. Ai, vou deixar só
só isso e leite pra ela. Vou dar isso aqui pra ela. E fica só com isso. Vai passar o dia inteiro aí fora. Vou dar tudo que ela pia. Eu acho que é melhor ela passar uma semana lá. Mas só porque eu sou boazinha, eu vou deixar um dia inteiro. Se não fosse isso, eu teria deixado mano. Vai ficar aí o dia inteiro. Só pra aprender o que fez. Vou dormir. Tchau, mamãe. Pessoal, só vou abrir aqui, mas sei que tá fechado. Mamãe, por que você me odeia? Tá. Pelo menos ela me deu essas coisas. Eu acho que é o motivo dela não me amar. Mas eu fui a única parecida com ela na família. Por que ela ia me desprezar desse jeito? Outra vez vou ter que usar isso daqui de pote. Ela, a mamãe, deixa eu tentar abrir aqui. Consegui! Pelo menos eu não vou mais ficar aqui fora. Mas eu vou ter que arrumar pra noite toda. Ué, mas eu não fico sonâmbula. Deixa eu pegar aqui minhas coisas. Será que eu vou... Quer saber? Eu acho que eu vou sair daqui de casa. Minha mãe só me despreza. Desde que eu nasci, ela me despreza. Vou aqui apagar tudo que a outra menininha tinha escrevido. Só vou deixar você me despreza e eu vou... Tá, pronto. Mamãe, blá blá, já. Pronto. Ai, eu acho melhor deixar aqui. Ai, agora deixa eu botar aqui todas as minhas coisas aqui. Deixa eu botar aqui todos os elementos para fazer minhas slimes. Porque eu não quero ficar lá no tédio. Essa caixa eu acho que eu vou jogar no lixo pra ela. Deixa eu botar aqui. Ai, eu só me lembro dos primeiros dias que ela me amou. Porque ela só parou de me amar depois que minha irmã mais nasceu. Deve ser porque ela acha que a minha irmã é mais bonita do que eu. Ela deve ter achado tudo que é bonito. Tudo é bonito, menos eu. Porque ela me despreza, né? Se ela não me desprezasse, ela ia me amar. Ai. Vou levar isso daqui. Só vou deixar aqui algumas flautinhas pra minha irmã. Não, acho que esse daqui eu vou deixar. Pronto, agora eu vou indo. Pronto, agora eu vou botar
Agora só falta botar essas coisinhas aqui e eu vou embora dessa casa. Ai, vamos lá. Vamos embora. Ai, deixa eu ver. Ué, cadê a pirra? Uma carta, depois eu vou ler. Ué, ela não tá aqui fora? Não, ela não veio aqui pra cozinha. No banheiro não tá. Na cozinha também não tá. Ai, agora tá na hora. Tá na hora de eu ler essa